Olá a todos os companheiros de terra, que Deus abençoe todos quanto terão a graça e a oportunidade em poder acompanhar esta live. Nós temos um tema pertinente, um tema capital, o tema este. Cada igreja tem a sua própria doutrina, enquanto alegam ter o verdadeiro Espírito Santo. É disto que vamos tratar, a fim de poder abrir os olhos dos filhos de Deus e o entendimento e a compreensão, a fim com que a aceitação desta mesma palavra, que foi predestinada para eles, segundo Atos capítulo 13, versículo 48, possam reconhecer para o nosso tempo Caco Filipe como sendo o único e verdadeiro profeta para esta nossa geração. Sabemos, em primeiro lugar, que não é possível servirmos um só Deus com doutrinas e princípios diferentes. Sabemos, em primeiro lugar, que Mateus, Marcos, Lucas e João escreveram os 4 evangelhos do nosso Senhor Jesus, cada um em seu lugar, mas por eles terem o verdadeiro Espírito Santo, por o verdadeiro Espírito Santo repousar sobre eles, eles não se contradisseram em nenhum momento. Marcos pode dizer algo que João não disse, mas em nenhum momento eles se contradisseram. Mas as igrejas que nós vemos hoje sobre a terra, cada um tem a sua doutrina, cada um tem a sua escola pastoral, cada um tem o seu instituto teológico, cada um tem a sua compreensão sobre o véu, sobre o ministério da mulher, cada um tem o seu batismo e assim em diante, enquanto que todos eles alegam ter o verdadeiro Espírito Santo, enquanto que todos eles alegam ser Deus que enviou o profeta Caco Filipe. E para poder se esmiuçar mais sobre este tema, a pastor Evandro Builau. Cada igreja tem a sua própria doutrina, enquanto alegam ter o verdadeiro Espírito Santo. Amém. Saudações a todos que nos escutam a partir deste vídeo. Realmente é um tema muito importante para cada filho de Deus, a fim de que possa arrepender-se dos seus maus caminhos e se achegar a Cristo através do seu profeta. Bem, para a abordagem deste tema, eu vou me basear no livro do profeta Caco Filipe, o único profeta enviado pelo nosso Senhor Jesus Cristo para a salvação desta geração. Como os profetas da Bíblia, Caco Filipe, um homem que nunca esteve em uma igreja, ele recebe em visão a visitação de Deus que o comissiona para pregar uma mensagem destinada a toda a terra em cumprimento de Mateus 25:6 e Apocalipse 12:14. Este profeta recebe de Deus uma mensagem para ser pregada a toda a terra. E esta mensagem que diz que os espíritos que animam essas igrejas não é o verdadeiro Espírito Santo, mas são demônios de sedução que outrora estavam nos rios, riachos, florestas sagradas, costumes e tradições, e que levantaram lá os feiticeiros nas aldeias, aqueles curandeiros que eram levantados por determinados espíritos, que através desses espíritos, os curandeiros operavam maravilhas. Uma mamã poderia não conseguir conceber e se dirigia simplesmente a esses curandeiros e alcançar o seu filho. Alguém poderia estar doente, poderia se dirigir a um curandeiro lá nas aldeias e esse curandeiro poderia dar uma receita, uma água, uma folha, uma galinha e de repente aquela pessoa poderia estar curada. Então, Deus Todo-Poderoso enviou o profeta Caco Filipe para desvelar a sedução de Satanás. Pois esses espíritos que estavam aí com os curandeiros nas aldeias se deslocaram para as igrejas e estão a operar prodígios, sinais e maravilhas, mas usando o nome de Jesus Cristo. Não é ele o verdadeiro Espírito Santo que anima todas essas igrejas, missões e ministérios. Você vê que cada igreja alega ter o verdadeiro Espírito Santo, mas cada uma tem a sua própria compreensão acerca do batismo. Cada uma batiza da sua própria maneira. Uns batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Outros batizam em nome de Jesus. Outros batizam em nome de William Branham. Uns batizam por imersão. Outros batizam por aspersão.
Cada uma dessas igrejas batizam da sua própria maneira. Cada uma dessas igrejas que alegam ter o verdadeiro Espírito Santo tem a sua própria compreensão acerca do véu da mulher, acerca do ministério da mulher. Uns dizem que o véu é o cabelo da mulher. Outros alegam ainda que o véu é o lenço. Todas elas se contradizem, mas todas elas alegam ter o verdadeiro Espírito Santo. Um pastor pentecostal nunca poderá ser pastor das igrejas adventistas. Um pastor batista nunca poderá ser pastor das igrejas católicas. Mas todos eles alegam ter o Espírito Santo. Todos eles têm uma esperança de encontrar a salvação. Todos eles falam de santificação. Há um problema de som, um problema técnico de som. Eu penso que o pastor Builão vai poder ver o problema de som, vai poder resolver esta situação, mas não esquecendo do que estamos a tratar, caros seguidores da página Apóstolo Hugo Zé da Costa. Estamos a tratar aqui de que cada igreja alega ter o verdadeiro Espírito Santo. Nós temos visto que cada igreja tem a sua doutrina, o seu princípio, enquanto elas alegam ter o verdadeiro Espírito Santo. E sabemos muito bem que no Evangelho segundo escreveu João, é dito que quando o Espírito Santo vier, ela vos conduzirá em toda a verdade. O Espírito Santo conduz o homem em toda a verdade. Mas as igrejas, elas alegam ter o verdadeiro Espírito Santo. Mas cada uma tem a sua doutrina, cada uma tem o seu princípio, elas todas usam a Bíblia. E na base da Bíblia, elas contradizem-se. Na base da Bíblia, elas dividem-se em uniões, federações, ministérios, igrejas, assim diante. Por esta razão que nós podemos ver mais de 5.000 igrejas pentecostais, mais de 100.000 igrejas evangélicas. Eles são evangélicos, mas por uma contradição entre eles, por um não crer que este ou isto é desta maneira, eles dividem-se. Mas o que o mundo não pare para pensar é que não podemos, não é possível adorar-se um só Deus com doutrinas e princípios diferentes. Não tem como servir-se o Deus Todo-Poderoso com doutrinas e princípios diferentes. Isto é o que a humanidade não compreende. E a mesma humanidade ignora de que a união da fé só é possível por intermédio de um profeta mensageiro vivo. A Bíblia não pode produzir um êxodo. A Bíblia não pode unir as pessoas. A Bíblia não pode ser o absoluto de um filho de Deus. O absoluto de um filho de Deus. O que produz um êxodo. O único que pode unir os filhos de Deus em uma só fé é um profeta mensageiro vivo que Deus envia para uma determinada geração. Porque de geração em geração, Deus envia um profeta. Deus suscita um profeta. Deus, ele é Deus dos espíritos dos profetas. E, portanto, amados companheiros de terra, o que você deve compreender através desta live, seja as igrejas evangélicas, pentecostais, batistas, todas elas servem e adoram o diabo Satanás em nome de Jesus. Não é o verdadeiro Jesus que eles servem e adoram. Não é o verdadeiro Jesus que eles invocam, mas eles invocam e adoram um demônio a quem eles chamam o mesmo demônio por Jesus. Os fariseus e os saduceus no tempo de Jesus de Nazaré, os religiosos daquele tempo, Jesus dizia que vocês servem o diabo. Vocês têm o diabo como o vosso pai. Mas eles clamavam por Jeová,
clamavam por Deus de Abraão nas suas sinagogas. Mas eles clamavam, adoravam o diabo em nome de Jeová, em nome de Deus de Abraão, porque eles rejeitavam a verdade do seu tempo, que era Jesus de Nazaré. E de geração em geração, a verdade é o profeta vivo. E para o nosso tempo, a verdade é o profeta Caco Filipe. Pastor Builão, eu noto que já estás de volta. Cada igreja tem a sua própria doutrina. E enquanto todas elas alegam ter o verdadeiro Espírito Santo. Realmente não é o verdadeiro Espírito Santo que todas essas igrejas, que anima em todas essas igrejas. Nós podemos ver que o Deus Todo-Poderoso estabeleceu ou colocou o seu Espírito Santo sobre Mateus, Marcos, Lucas e João. Os quatro estavam cada um no seu próprio canto. Cada um escreveu o seu evangelho. E nenhum deles se contradisse. Marcos poderia escrever alguma coisa que João não disse. João poderia escrever alguma coisa que Lucas não disse. Mas nenhum deles se contradisse. Por quê? Porque eles tinham o verdadeiro Espírito Santo. E o profeta Caco Filipe vem dizer que o Espírito Santo pode repousar sobre 1000 pessoas, mas essas 1000 pessoas nunca se contradirão. Mas vemos todas essas igrejas de Satanás. Satanás não pode fazer isso. Satanás não consegue prender, Satanás não consegue fazer o que Deus faz, porque nós sabemos que Deus não é Deus de confusão, mas Deus de ordem. O Deus de todas essas confusões é o diabo Satanás. Portanto, todas essas igrejas servem e adoram o diabo Satanás. E o espírito que anima essas igrejas não é o verdadeiro Espírito Santo, mas são espíritos imundos, os mesmos espíritos que nós vemos em Apocalipse 16, 13 a 14. Em Apocalipse 16, 13 a 14, João olhou e viu sair da boca do dragão 3 espíritos imundos semelhantes a rã. João olhou e viu que esses espíritos sairiam para a conquista do mundo e com prodígios, sinais e maravilhas. Quais são esses espíritos, então, que saem à conquista do mundo? Vocês leem essa parte, mas vocês não conseguem se perguntar os espíritos imundos que saem da boca do dragão para irem à conquista do mundo. Saiba que nenhum homem sobre toda a face da terra já conseguiu interpretar a identidade desses 3 espíritos imundos. Mas o profeta Caco Filipe recebeu a visão, recebeu a interpretação do Deus Todo-Poderoso que esses espíritos imundos, em Apocalipse 16, 13 a 14, são o Islã, o cristianismo e o judaísmo. Essas 3 religiões creem em Abraão. Essas 3 religiões alegam ser descendentes de Abraão. Essas 3 religiões alegam ser discípulos e crentes de um profeta que não viveu mesmo na sua própria geração. Essas 3 religiões têm a esperança do Messias. Essas 3 religiões não creem nos profetas vivos. E vocês veem que esses três espíritos imundos têm a identidade, a semelhança de rã, a manifestação de rã. Nós sabemos o que é uma rã. A rã é uma espécie de anfíbio ou batráquio que tem os olhos muito acentuados para a cabeça. E a rã consegue ver com exatidão o que está muito adiante. E também consegue ver o que está atrás. Mas a rã não consegue ver o que está no presente, assim ao lado dela. Ela só consegue ver o que está muito adiante e o que está muito atrás. É por isso que você vê que o sapo pula. Ela não vê o que está nos seus pés, ela pula. Vai pulando, que ela vê que está o caminho lá em frente, ela vai pulando e assim diante. Vê? É o espírito que age nessas igrejas. Eles conseguem ver o que Jesus fez no passado. Conseguem ver o que Moisés fez no passado.
conseguem ver o que Noé fez, conseguem ver tudo quanto Deus fez no passado. É o espírito de sapo. E conseguem ver que Jesus Cristo um dia virá. Eles conseguem ver que a um certo tempo poderá vir um profeta que conduzirá o Islã à perfeita doutrina do Islã. Conseguem ver o que Deus fez no passado, conseguem ver o que Deus poderá fazer no futuro, mas não veem o que Deus está fazendo no tempo em que elas estão a viver. Você vê, enquanto há um profeta na terra, o profeta Cacu Filipe, que Deus está vivo, mas como ele não pode ter um profeta na terra se o profeta é a boca de Deus? Então saibam que todas essas igrejas, o espírito que anima nessas igrejas não é o verdadeiro Espírito Santo, são demônios de sedução. A prova clara para você é que todas elas não têm uma única doutrina. Se todas essas igrejas fossem de Deus, elas teriam uma única doutrina, uma única fé, uma única esperança, conforme Paulo disse na carta de Efésios, que a igreja deve ter uma única fé, um único batismo, uma única doutrina. Mas vocês veem que os católicos têm sua própria doutrina. Os adventistas têm a sua própria doutrina. O adventista acredita que comer carne de porco é pecado, mas os pentecostais comem livremente. Os testemunhos de Jeová acreditam que não podem doar sangue, mas os adventistas doam normalmente. Os católicos veem que venerar Maria é normal, é algo que Deus estabeleceu, mas um batista não pode fazer isso. Como adoram o único Deus, mas com doutrinas e princípios diferentes? Você vê que não é o verdadeiro Deus que todas essas igrejas adoram, mas é o diabo, Satanás, e essas igrejas levantam do abismo e terminarão no abismo. Cada igreja deve abandonar as abominações. Perdão, a minha rede baixou e eu perdi a conexão com o pastor Builão. Achei que o pastor Builão havia caído. Pastor Builão, pode dar a sequência. Amém. Você vê que essas igrejas levantam do abismo e vão para a perdição. Se você é realmente um filho de Deus, você deve abandonar as abominações da terra, que são as igrejas católicas, protestantes, evangélicas, branamistas, incluindo missões e ministérios, e virem a Cristo através do seu profeta, Cacu Filipe. Você não pode olhar para o nome que elas alegam. Todas as igrejas alegam que tem o Espírito Santo. Todas as igrejas falam mesmo que é em nome de Jesus que estão a curar. Todos eles dizem que é mesmo Deus verdadeiro. Você não pode olhar para isso, porque os religiosos nunca disseram que estamos a adorar Satanás. Em nenhum tempo os religiosos disseram nós somos adoradores do diabo. Em nenhum tempo os religiosos oraram dirigindo as suas orações em nome do diabo, mas sempre foi em nome do Deus Todo-Poderoso. Os fariseus, os saduceus, zelotes, herodianos, os escribas, os doutores da lei, no tempo de Jesus, diziam adorar o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Moisés, e eles mesmos diziam que são discípulos de Moisés. Mas o que Jesus lhes disse em João 8, versículo 44? Jesus disse-lhes: vocês servem e adoram o diabo, Satanás, o vosso pai. Vocês veem, não é questão delas disserem que adoram Deus, não é questão delas alegar o nome de Jesus Cristo, porque todas essas igrejas, no último dia, Jesus Cristo lhes dirá: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Por quê? Porque Jesus Cristo nunca lhes enviou. Eles virão e dirão: Senhor, em teu nome nós fizemos isso. Em teu nome expulsamos demônios. Em teu nome os demônios se submeteram a nós. Em teu nome curamos. Em teu nome pregamos. Em nome de Jesus. Não em nome do diabo. Eles virão em nome de Jesus. Mas Jesus lhes dirá: eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim. Vocês veem, não é questão de você se levantar para pregar em nome de Jesus. Não é questão de você se levantar para ir falar em nome de Jesus ou operar os seus sinais em nome de Jesus. Mas é questão de Jesus Cristo te conhecer e te enviar para alguma coisa. É necessário que Jesus Cristo te estabeleça,
porque ele não reconhece o esforço de alguém que ele não estabeleceu. Vocês podem observar que alguém pode se aproximar, funda uma organização religiosa, chama aquilo de igreja, se estabelece como pastor, apóstolo ou evangelista com a sua igreja, e pessoas seguem essas pessoas conforme animais. Ao passo que, da parte de Deus, é sempre um profeta que Deus envia. Amós 3,7 diz que o Senhor, o Eterno, não fará coisa alguma sem revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Quando Deus envia um profeta na terra, é por esse profeta que ele vai pregar a sua palavra. É a esse profeta que ele dará o evangelho, a boa nova para a sua geração. Mas o caso das igrejas, a prova que elas são falsas, prova clara para você, é que elas não têm mensagem. Você vê que Deus enviou Moisés, lhe deu uma mensagem. Moisés escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Número. Deus enviou Isaías. Isaías não veio transportar os rolos de Moisés. Isaías escreveu seu próprio livro, o livro do profeta Isaías. Por quê? Porque Deus o enviou. Deus o enviou. Não para. Deus vai enviar Isaías para fazer o quê? Para vir ler mais as cartas que ele já revelou a Moisés? Não. Ele deu a Isaías a boa nova para o seu tempo. No tempo de Jeremias, a sedução de Satanás era diferente. Então Deus tinha que enviar um profeta para poder desvelar a sedução naquele tempo. A sedução no tempo de Moisés era Faraó, os seus sacerdotes e os seus deuses, Botu, Sobeque, Osíris e assim diante. No tempo de Jeremias, no tempo de Elias, já não eram aqueles nomes, já não soavam aqueles nomes. No tempo de Elias era já Baal, por exemplo, eram outros deuses. Então, Deus tinha que enviar um outro profeta para exprimir a sua vontade naquela geração. Então, quando Deus envia um profeta na terra, Deus é quem lhe dará aquilo que ele vai pregar. Ele não vai precisar ir a uma escola pastoral, a uma sabatina, a uma catequese, a um seminário de teologia e assim em diante. Deus lhe dará a mensagem que ele vai pregar. Mas você vê nessas igrejas, alguém vai a uma escola pastoral, faz o seu curso, obtém o seu diploma de teologia e depois ele é pastor. E já há igrejas que fazem recrutamento para pastores, requisito necessário, currículo, requisito necessário, diploma de teologia. Onde é que vocês viram isso na Bíblia? Deus envia os seus profetas e ele dá uma mensagem. Assim hoje, o profeta Cacu Filipe, que Deus enviou, tem uma mensagem. A mensagem do profeta Cacu Filipe não é a mensagem de Moisés. A mensagem do profeta Cacu Filipe não é a mensagem de Isaías. Não é a mensagem de Abacuque, de Daniel. Mas Cacu Filipe traz uma mensagem nova para essa geração. Porque se Deus enviar um profeta nessa geração, por que vai vir mais? Mas Deus vai se dar a tarefa de enviar um profeta hoje para vir te falar mais que Moisés abriu o mar vermelho? Deus vai se dar a tarefa de enviar um profeta nessa geração para dizer mais que Jesus Cristo morreu na cruz? Isso aqui as pessoas já conhecem. Desde 2000 anos que a humanidade já sabe que Jesus Cristo morreu na cruz. Desde 500 anos, por Martinho Lutero, que a humanidade já conhece que a Igreja Católica é do diabo. Repetindo essas coisas, é bom, mas isso não tem nada a ver com o Evangelho. Esta geração precisa das boas novas contidas no livro do profeta Cacu Filipe. Por exemplo, hoje, se você pecou, como é que você confessará os seus pecados para que diante de Deus você possa ser perdoado? Você irá aos ouvidos de um padre para poder confessar conforme vemos nos católicos? Você irá no seu quarto chorar e clamar a Deus, nunca mais farei isso? Você estará de pé na igreja a confessar todos aí, a confessarem cada um, a gritar o seu pecado diante de Deus? Tudo isso é confusão, mas, de acordo com a revelação dada ao profeta Cacu Filipe nesta geração, se você pecou, você deve confessar publicamente diante da congregação. Porque o teu pecado, o pecado de um membro,
é pecado de todo o corpo. Quando você vem a Cristo, você forma um corpo e você é um membro fazendo parte do corpo de Cristo. E o teu pecado é pecado de todo o corpo. Então, quando você peca, você não pecou somente contra Deus, mas contra a igreja. E você deve vir se confessar diante da congregação. Você, por exemplo, conhece os planeamentos familiares. Você conhece o preservativo. Você conhece as pílulas. O que a Bíblia te diz diante dessas coisas? O que a Bíblia diz a respeito dessas coisas? O que é que um cristão deve fazer diante disso? Você não sabe. E vocês correm atrás disso porque vocês não sabem a vontade de Deus para o vosso tempo. Vocês devem ler o livro do profeta Cacau Filipe para conhecerem a vontade de Deus nesta geração. A vontade de Deus sempre é transmitida através de um profeta mensageiro vivo. No tempo de Noé, a vontade de Deus é Noé quem disse à humanidade. No tempo de Moisés, a vontade de Deus é Moisés quem disse à humanidade. As pessoas tinham que viver de acordo com o que Moisés estava dizendo. E no tempo de Moisés, se você pecasse, não consistia em você ir no teu quarto. Não consistia para você ser perdoado. Não era você ir diante de um pastor, de um padre, de um pregador e confessar o teu pecado. Mas você tinha que pegar um cordeiro e trazer ao sumo sacerdote, para que o sumo sacerdote fizesse expiação, para que os seus pecados fossem perdoados. Aquela era a vontade de Deus naquela geração. E em cada tempo, Deus estabelece a sua vontade através dos seus profetas. Mas por que cada igreja segue a sua própria doutrina? É porque elas abandonaram o caminho de Deus. O caminho de Deus é um profeta mensageiro vivo. Amém. Deus abençoe o pastor Guilão, Deus abençoe todos quanto estão a ter a oportunidade e a graça em poder acompanhar esta live. Realmente, cada igreja alega ter o verdadeiro Espírito Santo. E nós sabemos que não é possível pessoas terem um verdadeiro Espírito Santo e terem doutrinas e princípios diferentes conforme nós vemos com as igrejas. Neste caso, o adventista tem guardado o sábado e não tem comido carne de porco. Mas também do outro lado, os metodistas não têm guardado o sábado e têm comido carne de porco. As testemunhas de Jeová não dão sangue. Vamos ver do outro lado que os da Igreja Universal dão sangue. Vamos também ver do outro lado, os católicos veneram a Maria. E do outro lado, os batistas não veneram a Maria. Todos eles alegam ter o verdadeiro Espírito Santo. Cada igreja, cada religião, a igreja que vai abrir no próximo ano, a igreja que o pastor, nesse tempo de Covid, vai lhe tirar o emprego e vai ter que ler muito a Bíblia, vai abrir uma empresa chamada igreja, também vai alegar também que tem o Espírito Santo, que Deus é que lhe revelou quando tinha a pandemia do Covid-19, Deus lhe chamou para poder vir pregar, conforme temos visto com os vossos charlatões, os vossos pastores, apóstolos, doutores, evangelistas e assim em diante. É a dureza da vida e a falta de emprego que tem forçado-lhes a disfarçar-se em servos de Deus. Então, como é possível pessoas, denominações religiosas, líderes religiosos, com os seus fiéis, terem o verdadeiro Espírito Santo, mas todos eles têm doutrinas diferentes? Uns acreditam que o véu é um lenço, e eles todos usam lenço. As mulheres daquela igreja usam todos lenço. Outros acreditam que o véu é o cabelo da mulher, e eles permanecem com o cabelo da mulher. Uns creem que a mulher pode ser pastor, a mulher pode ser apóstolo, a mulher pode ser doutor evangelista. E uns não creem. Mas nesta toda confusão, nesta decadência, ninguém dentre eles não clama ser de Jesus. Todos são em nome de Jesus, todos pregam Jesus, todos curam em nome de Jesus. O nome Kutag tem doutrina diferente contigo e Joshua, mas eles curam em nome de Jesus. Ben Ren tem doutrina diferente com Simão Lutumba, todos eles curam em nome de Jesus. Tony Cando tem doutrina diferente com o profeta Eliseu, todos eles curam em nome de Jesus. E tem Macedo tem doutrina diferente com Vladimir Santiago, todos eles curam em nome de Jesus. Cada líder religioso faz tudo em nome de Jesus, alegam ter o verdadeiro Espírito Santo,
mas com doutrinas e princípios diferentes. Quem Espírito Santo é este? Pela revelação do Senhor, desde 2002, Cacô Filipe tem revelado que é um espírito de adivinhação que eles chamam Espírito Santo. Não é o verdadeiro Espírito Santo que eles adoram, mas é um espírito de adivinhação, é um espírito do anticristo, o espírito do diabo que atua sobre qualquer líder religioso. Assim como lá no Egito, no tempo de Moisés, existiam vários deuses, não é? Como também hoje também tem vários deuses. Mas é que os vários deuses de hoje, todos clamam Jesus Cristo. Mas lá no Egito chamavam Sadoc, Benot, Adramalek, Sukkot, Nibicaz. Se você vê, lá no Egito cada um chamava o seu Deus com um atributo ou com um nome. Mas como o diabo disfarçou-se e a Escritura nos mostra que ele transforma-se em anjo de luz, ele entrou nos líderes religiosos, entrou nas igrejas e ele é chamado de Jesus Cristo. As Sagradas Escrituras nos mostram em Apocalipse capítulo 12 que uma terça parte dos anjos foram lançados na terra. Se as igrejas são de Deus, essas terça parte dos anjos estão onde? Em terça parte, amados companheiros de terra. A uma terça parte dos anjos foram pessoas aqui nascidos na terra. Onde é que está essa parte? É que está a atuar sobre cada líder religioso que você vê à vossa volta. Saibam que Deus hoje enviou o profeta Cacô Filipe. Cacô Filipe é o único verdadeiro profeta que diz que todas as religiões são do diabo Satanás. Não há cristianismo, não há islão, não há judaísmo, não há budismo, não há hinduísmo, não há shintoísmo, não há judaísmo, não há nenhuma religião. Todas as religiões servem e adoram o diabo Satanás em nome de Jesus. De geração em geração, Deus suscita um profeta mensageiro vivo. Esse profeta mensageiro, quem lhe rejeita? Quem lhe combate? Quem crucifica Jesus? Quem mata os profetas? São os religiosos. Porque eles sentem-se ameaçados com os seus negócios que eles fazem lá usando o nome de Deus. E todos eles, com a mesma ameaça, matam os profetas. Assim também como hoje têm rejeitado o profeta Cacô Filipe. Deus vos abençoe e Deus vos ilumine. E eu convido-vos a fim com que vocês possam baixar o livro do profeta Cacô Filipe, que está disponível no Play Store e no App Store. Isso é, os telefones Android e telefones iPhone. Vão no Play Store e no App Store, procuram por o profeta Cacô Filipe. Instala o seu aplicativo Profeta Cacô Filipe e leia, e você mesmo compreenderás que as igrejas realmente adoram e servem o diabo Satanás em nome de Jesus. Amém.